A paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui deixar algo que Deus colocou no meu coração, para o teu coração. Abre a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. Versículo 1 em diante diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com eles. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Amém? Jesus chama 3 discípulos mais próximos dele, do total de 12. E chama para algo particular, chama para oração. Eu entendo aqui que oração não é para todo mundo. Expulsar demônio não é para todo mundo. Existem dons ministeriais, espirituais, existem o fruto do Espírito, esse sim é para todos. E eu vejo sempre Deus tendo uma particularidade com Pedro, Tiago e João, presenciar alguns milagres que os demais não presenciaram. E agora o Senhor chama eles para orar no monte. E a gente precisa entender que quando o Senhor nos chama para orar, algo Ele quer revelar. E o interessante foi que Deus se revelou a eles. Revelou a glória deles para aqueles 3. E ali eles têm uma visão. E do lado de Jesus ainda aparecem Moisés e Elias. Só que agora eu vejo Pedro, líder dos discípulos, dizendo: Senhor, bom é estarmos aqui. Se encheu-se da presença, da graça, mas não entendeu o propósito. Porque logo em seguida ele fala assim: o que é a gente faça um tabernáculo para o Senhor, outro para Moisés, outro para Elias? E de repente a Bíblia diz que a voz do Pai é ouvida. A voz do Pai. Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Escutai-o. E eles se prostraram diante daquela visão com medo. E quando levantaram, só tinha Jesus. Entende uma coisa? O Senhor está te chamando para um particular. O Senhor está te chamando para um particular. Mas presta atenção, quando Ele se manifestar, valorize. Não se preocupe com mais nada, com o que acontece ao seu redor, à direita, à esquerda. Aprende a separar o seu momento de oração, o seu momento de intimidade com Cristo. Você sabe o que é a oração? A oração é o diálogo com Deus. E sabe o que quer dizer diálogo entre 2 pessoas? Eu falo, mas eu também ouço. Nós estamos só falando, mas não estamos ouvindo o Senhor falar. A glória do Senhor estava se manifestando naquele lugar de intimidade, mas Pedro, como um bom obreiro, como um bom servo, estava preocupado com as coisas da terra. Sabe quando você está lá na tua igreja, preocupado se tem água no filtro, preocupado com a porta, preocupado com A, com B, com C. Quando você está no seu quarto, está preocupado com o problema da família, do filho, do marido, com o trabalho. Entende? O seu momento de intimidade com Deus, nada pode interferir. Senão, você vai perder a glória de Deus sendo manifestada. Valorize a glória de Deus, valorize a presença de Deus. Busque ao Senhor como sendo a tua prioridade. Ame ao Senhor, ame estar na presença dEle, ame servir ao Senhor. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele tem o sobrenatural para apresentar a pobres mortais como eu e você. Dê valor.
Se desliga da terra. Entra no particular com Deus. Amém? Fique com essa palavra. Busque ao Senhor, mas ouça Ele. Ele tem algo a se revelar. Guarda isso na tábua do seu coração. Ele quer se revelar a você. Amém? Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra no nome de Jesus.